Recentemente eu fiz a compra de alguns livros e no final eu vi que eram muitos livros, então eu resolvi mostrar aqui e mostrar por que eu comprei cada um deles, porque provavelmente esses vão ser livros que vão aparecer em breve, são livros que eu quero ler com rapidez, assim, ainda esse ano. Então, provavelmente eles vão aparecer aí em resenhas ou nos comentários do final do mês, de leituras do mês. Então, vamos lá. Além disso, esse mês chegou uma nova estante aqui em casa. Existe um vídeo aqui no canal, que é um dos primeiros vídeos que eu fiz a respeito da questão de quantidade de livros. Eu falo sobre ter poucos livros, o que isso implica, quais são os pontos, né, negativos e principalmente quais são os pontos positivos, porque, enfim, os negativos a gente já vê com facilidade. Então eu comentei um pouco sobre por que eu decidi ter poucos livros e lá eu menciono que eu quis deixar os meus livros nessas duas estantes aqui. E que nessas duas estantes deveriam estar todos os títulos, todos os meus livros, a biblioteca completa da casa aqui nessas duas estantes. E 3 meses se passaram desde que eu comecei a morar aqui e eu já comprei outra estante semelhante. E agradeço muito a mim mesma por ter tido essa ideia de comprar outra estante, porque essa estante aqui, muita gente pergunta, eu já recebi muita pergunta no Instagram, vez ou outra eu recebo perguntas do nada, assim, no Instagram, a respeito dessas estantes, e eu comprei elas na West Wing, o nome delas é Venox, estante Venox. Elas sempre estiveram no site desde que eu comecei a pesquisar sobre estantes, e isso lá em outubro do ano passado, quando eu comecei a pesquisar sobre móveis para casa. Desde então, elas sempre estiveram no site, elas nunca saíram de catálogo, de linha, sei lá, e eu só encontrei essa estante lá, na West Wing. Depois que eu fiz a compra dessa estante aqui, ela estava na promoção, então tudo colaborou. Depois que eu fiz a compra dessa estante, ela saiu de catálogo, então ela está esgotada. Então eu fico assim, ai, que bom que eu comprei, que eu tomei essa decisão, porque enfim, se fosse para mais para frente e essa estante realmente não voltar para o catálogo, pode ser que ela volte, eu ia ter que lidar com o problema de comprar estantes diferentes já tendo duas iguais. Mas por que eu comprei essa estante aqui? A razão para eu ter comprado essa estante passa pela primeira compra que eu vou mostrar aqui de livros. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Tijolões. Isso aqui... Isso aqui são comentários bíblicos. Comentário expositivo, na verdade é um comentário, né, dividido em vários volumes. Pentateuco, primeiro volume. Históricos. Poéticos, proféticos, Novo Testamento 1 e o restante do Novo Testamento. Então, esses são comentários expositivos e são comentários versículo a versículo. Eu comprei essa obra depois de muito pensar a respeito da função dessa biblioteca aqui, depois que eu li o Pentateuco para Todos. O último vídeo que está aqui no canal é sobre o Pentateuco para Todos, que é um boxzinho bem mais fininho, bem mais simples, de leitura mais assim, fluida. A respeito do Pentateuco também é um comentário, né, um comentário bíblico, que sai pela editora Thomas Nelson e que é produzido pelo John Goldingay. Eu li essa obra e o primeiro volume me incomodou por vários motivos. Então, é a primeira parte de Gênesis, eu acho que é Gênesis do capítulo 1 a 16 ou é a 17. E várias coisas me incomodaram, então eu fiz um vídeo lá, eu explico exatamente o que, assim, me chamou a atenção negativamente na obra. E desde então eu comecei a pensar a respeito desses livros de consulta. Porque o comentário bíblico do Pentateuco, esse Pentateuco para Todos, ele dá para ser lido assim, aliás, qualquer livro que você quiser, você pode ler de cabo a rabo, né, do começo ao fim. Mas eu acho que ele é mais para ler realmente do começo ao fim. Diferente de comentários bíblicos um pouco mais profundos, como é o caso desse aqui. Então, são comentários que é mais para você usar de consulta, né? Novamente, isso não impossibilita a leitura deles de maneira corrida. Você pode ler de maneira corrida, mas são livros mais de consulta. E eu comecei a pensar a respeito dessa questão de livros de consulta. E como essa biblioteca, por ser enxuta, não tem esses livros. Então, eu tenho poucos livros de consulta da minha área, que é teoria literária.
Então eu tenho algumas histórias da literatura, principalmente histórias da literatura brasileira. Tem uma até aqui, ó, do Carpo, atrás do vaso de flores, aqui. Então eu tenho nessa área, mas ainda assim são poucos para minha área. Eu tenho poucas histórias da literatura, poucos livros de teoria e tal. Mas eu tinha aquela ideia realmente de manter a biblioteca de maneira muito enxuta. Só que o que aconteceu? Esse ano eu me casei e eu comecei a ficar pensando na serventia da biblioteca. Como que a biblioteca antes servia para atender a mim. Então eu sempre pensei no meu acervo pessoal em atender aos meus interesses, aos meus gostos, ao que eu queria estudar na época. Quando eu deixava de ter interesse em alguma questão e eu tinha alguns livros, eu já passava para frente, eu não mantinha. Então eu sempre pensei no meu prazer pessoal, na minha vida de estudos pessoal. E quando eu me casei, eu comecei a pensar um pouco mais na serventia da biblioteca para uma família. Então eu comento até lá no vídeo que eu falei a respeito da biblioteca pequena, né, de como é ter uma biblioteca pequena. Eu também comentei que a biblioteca grande tem um ponto positivo que me chama muita atenção, que é a possibilidade dela servir como um amparo para toda uma família. Quando os filhos nascem, eles acessam uma certa parte da biblioteca, à medida que eles vão crescendo e vão tendo novos interesses, eles vão acessando outras partes da biblioteca e assim vai. Então, se torna uma coisa muito mais conjunta do que individual. Então, eu sempre pensei na biblioteca para mim e, de repente, eu comecei a pensar na biblioteca para a família. E nisso eu li o Pentateuco para Todos, que está aqui, né, a resenha, quem quiser assistir, eu explico lá por que eu não gostei dessa obra. Mas quando eu li, eu comecei a pensar a respeito de dúvidas. Dúvidas que surgem quando a gente faz a leitura bíblica, ou fazendo qualquer outra leitura, mas especialmente eu estava pensando no contexto da leitura bíblica. Dúvidas que a gente tem e que é bom que tenha um material de consulta para a gente sanar essas dúvidas. Só que essas dúvidas, elas não vão ser só minhas, do meu estudo pessoal. Elas vão ser de todos que compõem a casa. Então, que a gente está em família. Quando as pessoas da família, se a família crescer, quando a família crescer, ou se as pessoas vão ter algum tipo de dúvida e não vão poder acessar a uma biblioteca, não vão ter os livros ali prontos para resolver aquela questão, para entender aquela questão. Então, essa é a magia de ter uma biblioteca grande, porque digamos que eu tivesse uma biblioteca com vários comentários bíblicos. Se alguém aqui em casa tem algo, ou no futuro, se alguém for ter alguma dúvida a respeito de alguma passagem bíblica, a gente pode comparar em comentários. Então eu comecei a pensar sobre isso. Caramba, ia ser tão interessante ter essa visão e principalmente ter um acesso tão fácil, tão simples a um conhecimento, sabe? É tão simples, estar aqui na sala de casa e a gente pode pegar, pode folhear, pode ver onde é que está escrito, ver um comentáriozinho e guardar, enfim. Isso é muito mágico, muito impressionante. Se a gente for pensar assim, séculos atrás, ninguém tinha livros, né? Ninguém tinha muitos livros. Eu estava lendo a respeito do John Bunyan, autor do Peregrino, que eu vou até mostrar aqui mais pra frente. O primeiro casamento do John Bunyan foi com uma mulher que levou para casa um livro. E isso era uma coisa assim absurda. Ela tinha um livro. E isso era uma coisa muito cara. Livro era um negócio muito caro. Então isso foi assim, quase que uma fortuna. Essa foi, digamos assim, a posse mais valiosa que a primeira esposa do John Bunyan, forneceu à família, um livro. Então, hoje em dia a gente tem acesso a tantos livros, são muitos livros, a gente pode acessar com facilidade e receber no dia seguinte um livro novo. A gente pode comprar na Amazon, no dia seguinte a gente recebe, pelo menos aqui na cidade, né? Na cidade grande a gente recebe no dia seguinte. Então é um negócio surreal. E também comecei a pensar a respeito do poder mesmo do livro físico. Aqui em casa, nessa sala, a gente tem uma televisão que fica no meu quarto, mas na sala não tem televisão. E eu sempre quis ter uma sala sem televisão e quero, pelo resto da minha vida, ter uma sala de estar sem televisão. E no lugar onde seria assim um rack de televisão, a gente colocou então as estantes. E eu fico pensando no poderio do material mesmo, de você ter na sua casa e poder pegar, poder ver livros.
Às vezes a gente pensa que o poder do livro está só no abrir e ler, e realmente é ali, né? É ali que está o conteúdo do livro. É ali que a gente aprende, é ali que a gente se deleita numa boa literatura. No entanto, a gente pode também ter uma visão tão diferente de mundo quando se cresce num lugar que tem livros por todos os lados e você pode só pegar e folhear, sabe? É uma atmosfera diferente. Eu sei disso, eu acho que isso é realmente verdade. Eu não cresci num ambiente que tinha livros à torta e à direita, estantes cheios de livros, e eu vejo muitas vezes pessoas relatando que tiveram esse tipo de infância em que na sala de casa tinha muitos livros, tinha livros para todos os lugares e a pessoa pegava, folheava, sempre via os livros permeando a casa. E só essa presença eu acho que já dá um impulso a uma vida de um pouco mais de estudo, de uma vida um pouco mais profunda no conhecimento das coisas, sabe, da realidade. Então eu acho que tudo isso me fez pensar a respeito da questão da quantidade de livros. E eu já estava com 2 estantes cheias. Então eu comprei o comentário bíblico. Na verdade, eu acho que primeiro eu comprei a estante. Mas eu já comprei a estante pensando no comentário bíblico. Falei, caramba, eu quero ter um comentário bíblico aqui mais robusto, mais profundo. Então, não tem espaço, eu vou ter que arrumar um espaço. E aí eu comprei a outra estante. As coisas não são fixas, né? Eu ainda tenho um acervo pequeno, né? E eu acho que isso não vai mudar por um bom tempo. O acervo daqui de casa é pequeno, se você for pensar em um acervo grande aí no sentido de mais de 1000 livros. Nossa, o acervo daqui de casa é super pequeno. E eu realmente não pretendo ter muitos livros a ponto de, enfim, impossibilitar a minha mudança, se eu quiser mudar de casa, ou, enfim, a própria organização da casa, de atrapalhar o funcionamento da casa por ter muitos livros, assim, pipocando por todos os lados. No entanto, eu já comecei a pensar um pouco mais a respeito dessa questão de uma biblioteca tão enxuta, justamente por esses 2 pontos que eu falei. É interessante estar rodeado de livros, eu acho muito enriquecedor ao visual. Eu sei que as pessoas estão falando muito desse negócio de imaginário, mas caracteriza bem aquilo que eu quero falar, então é um enriquecimento mesmo de imaginário, você ter livros ao seu redor, você crescer com livros ao seu redor, e também porque eu comecei a pensar na biblioteca como um lugar para a família, e que a família precisa entrar no meu planejamento de biblioteca e não só os meus interesses pessoais. Mas enfim, essa foi a minha escolha, essa também foi a minha escolha de comentário bíblico, por enquanto vamos ficar só com esse. Eu quero consultar, quero ler pelo menos o Pentateuco, eu vou ler de maneira corrida mesmo, porque eu já fiz a leitura do Pentateuco, fiz a leitura desse Pentateuco para todos, e agora eu quero ler o Pentateuco nessa versão desse comentário bíblico. Mas vamos lá então para os próximos livros, que são outros livros que eu comprei esse mês. A editora Vida Nova tem uma coleção que começou e terminou já tem muito tempo. Eu acho que terminou, porque a última publicação deles foi em 2017. Então eu acho que não vai voltar, eles não vão publicar mais, o que é uma pena. Eles publicaram só 2 livros nessa coleção. E eu gosto muito dessa proposta e eu estou realmente imersa nesse tipo de estudo mais, de textos mais fundadores, assim, mais, digamos, não são tão fundadores, né? Fundadores seriam, sei lá, textos da patrística, mas são textos importantes historicamente. Então eu fiquei muito animada quando eu descobri essa coleção, que é a coleção Clássicos da Reforma. Nessa coleção a gente só tem 2 livros, infelizmente. Queria que a editora Vida Nova publicasse mais de outros autores. Mas a gente tem, então, uma coletânea de escritos do João Calvino e uma coletânea de escritos do Martinho Lutero. Aqui tem textos bem clássicos, bem famosos, então são textos assim que eu acho que funcionariam bem. Esse livro funcionaria bem como uma introdução. Porque, por exemplo, no caso do livro do Martinho Lutero, a gente tem as 95 teses, tem o prefácio a Romanos, o catecismo dele, o menor e o maior, tem também o sermão sobre as indulgências e a graça. Então tem textos mais conhecidos, assim, não são textos difíceis de encontrar. É mais para uma introdução, acredito eu, uma introdução ao pensamento desses autores. Tô animada para ler, queria mais livros nesse estilo, nessa coleção, mas vamos lá, né? Vamos ler o que tem. Agora, eu descobri uma nova editora, quer dizer, não sei se é nova, eu descobri recentemente, então na minha cabeça é nova. Mas eu descobri, então, a Pão Diário Publicações,
e descobri que tem livros, assim, lindíssimos dessa editora. Entre eles, o Livro dos Mártires, do John Foxe. Ainda nessa leva de tentar ler mais clássicos, assim, da Reforma, reformadores clássicos, sabe? Eu comecei a leitura sobre a predestinação, do John Knox, e estou tentando montar aqui um pequeno acervo de textos dos reformadores mais clássicos ali, que estão bem no iniciozinho da Reforma. Então eu pensei em comprar esse daqui, o Livro dos Mártires. Esse livro é bem bonito. Uma coisa que eu amo é lombada, curvadinha assim. Eu acho tão elegante. E ele é um livro ilustrado também. O que existe aqui, né? Do que se trata? Aqui a gente tem um livro que vai contar uma pequena biografia de cada mártir. Assim, existem mártires aqui do período antigo mesmo, dos primeiros séculos, e existem mártires também do período da Reforma. O John Foxe faz isso, pelo que eu me lembre daquilo que eu já li a respeito desse livro dos mártires, ele faz isso num momento. Tá, vou parar de mostrar para eu continuar a falar. Ele faz isso, ele escreve esse livro no momento do reinado da rainha Maria Sanguinária, né? Então, era uma rainha católica que queria retomar o catolicismo na Inglaterra, e o John Foxe era puritano, né? O puritanismo era diferente, né, do anglicanismo, então o anglicanismo ainda estava bem permeado de ideias católico-romanas. O puritanismo vai tentar sair um pouco dessa vertente, por isso que os puritanos vão ser perseguidos tanto por gestores, por administradores, no caso, por uma rainha, católicos, quanto por anglicanos. Eles vão ser, enfim, rechaçados pelos dois grupos. E aqui o John Foxe, nesse momento de grande perseguição dos puritanos por parte da rainha Maria Sanguinária, ele vai escrever esse livro, então, com a história de alguns mártires para impulsionar aí a fé das pessoas dessa época que passavam por muitas dificuldades, né? Eram realmente presas, mortas, enfim. Então, eu estou bem animada para fazer essa leitura desse livro, e ele é um livro realmente lindo. Eu amei. Seguindo nas publicações da Pão Diário, que eu não conhecia, a gente tem aqui O Peregrino, do John Bunyan. Eu já fiz a leitura já desde que chegou, eu já li. E a gente também tem um livro bem bonitinho, com essa cara antiga, sabe? E também olha a folha de guarda. Também com muitos desenhos, muitas gravuras. Então aqui é um livro muito clássico, né? Eu acho que quase todo mundo que conhece um pouquinho de literatura mais confessional vai conhecer essa história do John Bunyan. Mas aqui a gente tem então a história do cristão e o caminho que ele percorre da terra em que ele nasceu até a terra celestial, né? A gente tem aqui uma grande alegoria. É um livro bem alegórico, e às vezes essa alegoria é bem realmente escrachada, bem direta. É um livro simples, eu acho que até crianças conseguem ler. Tem umas partes que são um pouco, digamos assim, para ouvidos muito sensíveis, talvez seja um pouco incômodas, né? Porque são, enfim, partes um pouco mais violentas, qualquer coisa assim. Mas é um livro bem simples de se entender. Diferente do próximo livro que eu comprei na leva, e comprei por causa do Peregrino, e que é muito mais, enfim, mais para o público adulto, e tem muito mais nuances e muito mais camadas, que é esse livro aqui que eu já comecei a ler, estou no meio, O Regresso do Peregrino, do C.S. Lewis. Esse livro aqui é uma tentativa do Lewis de produzir uma versão do Peregrino mais adaptada à sua vida, à sua vivência. Ele tenta dizer aqui na introdução que ele está tentando fazer uma coisa um pouco mais geral e menos específica em relação à vida dele, né? Mas, querendo ou não, tem muito de autobiográfico, tem muito das questões da época do século XX, que é uma coisa que a gente não vai ver tanto aqui. Então, eu tô achando muito interessante, eu tô gostando muito dessa leitura. Eu acho que ela vai configurar aí entre os meus livros preferidos do ano. Vamos ver. Mas tá muito interessante mesmo. É uma escrita mais, assim, é inteligente. E é muito século XX. Essa alegoria que ele tenta fazer, ela se relaciona muito com o século XX e muito com essa elite cultural e
intelectual do século XX. Tá muito interessante ler isso aqui. Seguindo, então, agora para o livro mais aleatório que eu comprei nos últimos tempos. E comprei porque eu vi recomendações. Não sei nada a respeito desse assunto. Nunca estudei sobre isso. Não conheço nada sobre isso, mas eu vi pessoas falando que essa obra, ela é bem tranquila. É aquele tipo de literatura que não é ficcional, que tem uma pegada mais histórica, de dados, não sei o quê, mas que tem uma leitura fluida, sabe? Que são textos fluidos. Os autores sabem ter um trato um pouco mais literário com a obra. Então, eu comprei porque fiquei realmente interessada. Aqui a gente tem, então, Uma História da Ópera. Esse livro é grandinho. Ele também tem umas ilustrações aqui, ó, no meio. E eu estou bem animada para ler sobre ópera. Porque não sei. Não sei nada a respeito desse assunto. Mas me parece ser muito interessante pela questão teatral. E isso me chama a atenção. A mistura, principalmente a parte teatral dessa mistura entre teatro e música, enfim. Estou animada para ler, para conhecer um pouco do que foi, né? Do que é também a ópera. Essa forma de arte que a gente conhece tão pouco. Em seguida, a gente tem um texto do Nelson Rodrigues, Memórias, A Menina Sem Estrelas. São memórias do Nelson Rodrigues, né? Tenho interesse há muito tempo em ler Nelson Rodrigues, nunca li nada dele. Esse vai ser o primeiro, né? O primeiro livro lido dele. E me interessa porque eu conheço algumas pessoas que são inteligentes e engraçadas. E essas pessoas normalmente gostam de Nelson Rodrigues. Então, normalmente quando eu conheço alguém que é inteligente e engraçado, essa pessoa tem Nelson Rodrigues assim como um autor assim importante para a vida dela. Então eu falei, gente, quero muito ler. Depois de alguns anos com esse livro aqui na minha lista de desejos, eu acho que já tinha uns 2 anos que eu tentava ler um Nelson Rodrigues e sempre comprava outros livros e não comprava esse. Então eu vou começar por esse porque eu vi na época, eu escolhi esse, porque na época eu vi o Pedro Sete Câmara, eu seguia ele no Instagram e acompanhava bastante, hoje em dia acompanho menos, mas eu acompanhava muito o trabalho dele e ele falava muito a respeito desse livro específico do Nelson Rodrigues. E a maneira como ele falava, então, dessa obra me deixava interessada. Então foi por isso que eu escolhi primeiro isso aqui. E porque eu queria ler textos mais tipo crônica mesmo, ou textos mais autobiográficos. Eu não tenho tanto interesse no teatro do Nelson Rodrigues. Eu acho que ele tem romances, né, escritos, mas eu nunca parei para pesquisar a respeito do assunto. Só sei que ele tem muitas peças de teatro e eu, sinceramente, não tenho muito interesse. Então, vou começar aqui por livro de memórias, que eu saiba é uma coletânea de crônicas, né, que ele escreveu para um jornal. Vamos para A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura, do Rockmart. Aqui a gente também tem um livro ilustrado. Então ele vai comentar algumas obras e alguns autores e a gente vai ver então essas obras aqui. A ideia aqui é ser um comentário cultural, então é comentar sobre a cultura no geral. Ele fala pelo que eu sei, né, pelo que eu folheei aqui, ele comenta um pouco a respeito da arte moderna na parte de pinturas mesmo, mas ele também fala de teatro, ele também fala de música. Por que que eu descobri esse livro, né? Como que eu descobri esse livro? O Rockmarker, ele era desconhecido a mim até ano passado, quando eu conheci uma banda chamada Palavra Antiga. E essa banda é muito boa, não existe mais, tá? Acabou já. Mas procurem, as músicas são muito boas. Eu acho que é Marcos Almeida, o nome do cantor principal ali da banda. Ele depois foi fazer carreira solo, até hoje ele tá aí fazendo carreira solo. E eles têm um álbum e uma música que nomeia o álbum também, se eu não me engano, nomeia o álbum, que é Rockmarker. Então, o nome da música é o nome desse autor. Por quê? Porque uma parte lá da música, ele fala, eu leio Rockmarker e você lê Jean Paul Sartre. Então, eu fiquei assim, Rockmarker? Quem é esse cara? Nunca ouvi falar nesse cara na minha vida. Então, é uma música que fala bastante a respeito das diferenças entre dois grupos de pessoas. Então, ele tá falando ali. Enfim, eu não vou falar demais a respeito da música, que a letra é muito boa. Então, vão procurar a música, porque ela é bem interessante. É uma música
daquelas mais inteligentes, assim, você tem que dar uma pensada e tal. Mas é uma música muito legal. Então eu fui atrás desse tal desse Rockmarker. Por que que um grupo de pessoas lê Rockmarker e outro lê Jean-Paul Sartre? A partir de Jean-Paul Sartre eu entendi um pouco, mas Rockmarker eu não conhecia. Então eu descobri esse que, segundo o que está escrito aqui, é o principal historiador e crítico cultural protestante do século XX. Gente, eu fiquei muito interessada quando eu vi isso aqui. Um clássico na história dos cristãos contemporâneos no mundo das artes. Então, isso aqui é um pensador, é um crítico, ele é historiador, ele também tem umas obras que vão um pouco mais para a filosofia, né, no sentido de estudo da estética. E essa é uma obra que eu achei um pouco mais simples dele. Ele tem outras obras que são, eu acho, pelo que eu vi, né, de pesquisa na Amazon, são um pouco mais aprofundadas. E eu gostei muito desse título e eu queria muito uma perspectiva da arte moderna que fosse um pouco mais protestante. A gente vê muitas análises da arte moderna de maneira mais crítica, mas elas sempre descambam para o catolicismo romano, e eu queria uma perspectiva cristã protestante. Parece que os protestantes não estão falando sobre arte. É isso que dá a entender, sabe? Quando a gente vai pesquisar sobre arte, a gente não vê protestantes falando sobre isso. E aí eu percebi que, na verdade, o erro estava em mim, porque eu sequer conhecia o tal do Rockmarker. Então, existem pessoas que estão falando, pessoas gabaritadas que estão falando sobre isso. E eu que não estou acessando essas pessoas por algum motivo. Então, fiquei com a pulga atrás da orelha e comprei essa obra que vai ser uma das próximas leituras, porque eu estou muito animada para ler isso aqui. Para finalizar, quem está acompanhando as leituras, os vídeos de leituras do mês, sabe que eu estou fazendo uma releitura depois de uns 10 anos. Eu acho que eu li As Crônicas de Nárnia pela primeira vez com 12 anos. E agora, com 22, eu estou relendo todas as crônicas. Então, eu comecei a pesquisar a respeito de textos de apoio, né? De textos que falassem um pouco das Crônicas de Nárnia. Claro que não é uma obra muito difícil, né? É um texto de literatura infantil, mas eu queria ver alguém discutindo a respeito das perspectivas, das questões que envolvem ali as Crônicas de Nárnia e eventos das Crônicas de Nárnia. No meio disso, eu assisti um vídeo do Review. O Review é um canal que já acabou. E eu descobri recentemente. Então eu estou assistindo todos os vídeos que existem nesse canal, apesar de eu saber que ele já acabou. Esse era um canal que era produzido pelo Iago Martins, pelo pastor Iago Martins, junto com o Pedro Pamplona, que eu já mencionei aqui outra vez, acho que foi no último vídeo, no vídeo sobre o Pentateuco, sobre o comentário bíblico do Pentateuco. Então esse canal era produzido por eles dois e falava sobre livros, então fazia resenhas de livros. E o Pedro Pamplona, o pastor Pedro Pamplona, chegou a mencionar esse livro aqui. Mas ele mencionou como ele não deu nenhum parecer a respeito, pelo que eu me lembro. Ele não deu nenhum parecer a respeito do livro, foi mais livros que ele tinha recebido, aí ele mostrou rapidamente. E eu fiquei interessada, que é O que Aprendi em Nárnia, do Douglas Wilson, que sai pela Monergismo. Então aqui o Douglas Wilson vai falar sobre lições que ele aprendeu em Nárnia, com a leitura das Crônicas de Nárnia. Achei interessante, não é um texto crítico. Antes de qualquer coisa, eu não sei nada sobre as tretas do Douglas Wilson e também não quero saber. Não interessa o que aconteceu. Eu sei que é um pastor meio tretado aí, que aconteceu confusão, que era para ele vir para o Brasil, se eu não me engano, e não veio. Mas enfim, eu vi tudo de maneira passageira, rápida, e não pretendo ver, não pretendo pesquisar, saber o que aconteceu, saber coisas sobre a figura dele. Eu quero saber só desse livro aqui. Esse livro aqui me interessou, então eu vou ler esse livro. É isso, sabe? Tentando me distanciar das tretas envolvendo pessoas que escreveram livros, porque eu só quero ler os livros mesmo e pronto. Então, aqui a gente tem uma obra que não é tão crítica, não é uma questão que vai analisar literariamente a obra, mas que vai falar um pouco sobre a experiência mesmo desse pastor lendo as Crônicas de Nárnia. Então, eu achei interessante, é um livro curtinho e eu pretendo ler quando eu terminar as Crônicas de Nárnia em novembro, porque eu estou lendo um livro por mês, então eu vou terminar em novembro. A última leitura, que é A Cadeira de Prata, se eu não me engano, vai ser em novembro. E em novembro eu já leio esse livro aqui. Se eu tiver o que contribuir, porque eu sempre penso no que contribuir, eu não quero fazer vídeos aqui só de maneira aleatória, solta, eu quero realmente vídeos que possam contribuir.
para as leituras ou para os pensamentos a respeito das leituras que vocês fazem. Se eu tiver alguma coisa a dizer, eu vou então fazer um vídeo a respeito desse livro e comentando a série como um todo e a minha perspectiva, lendo, na verdade relendo a série depois aí de 10 anos de leitura e muitas outras leituras, né, que aconteceram no meio do caminho e que, querendo ou não, afetam a nossa leitura de um livro específico. Eu acho isso muito interessante, porque quanto mais a gente lê, melhor a gente lê, porque a gente já tem bagagem de outros livros e agora a gente está lendo um livro com essa bagagem e não do nada. Então é muito interessante ver como quanto mais a gente lê, melhor a gente lê. Enfim, esses foram os livros comprados recentemente. Se você já leu algum deles, deixa um comentário. Se você conhece algum deles e tem vontade de ler, deixa também o seu comentário aqui. Caiu coisa no chão, mas tudo bem. É isso então, aqui a gente tem vídeo semanalmente. Eu vou tentar sempre trazer os vídeos na sexta-feira à noite, porque eu já percebi que sexta-feira é um dia que não tem muitos vídeos no YouTube, pelo menos no meu YouTube pessoal, e eu consumo muito YouTube. Não tem muitos vídeos, fica uma coisa meio parada, então eu acho que seria uma boa lacuna. Então sexta-feira à noite, toda sexta-feira à noite, tem vídeo aqui nesse canal. Certo? É isso, acompanhe os outros vídeos, os vídeos anteriores, dá uma pesquisadinha aí no que ficou, a gente já tem um material assim bom, uma quantidade boa de vídeos aqui no canal. Dá uma pesquisada aí, quem sabe alguma coisa te interesse, e até semana que vem. Tchau, tchau!